Eu estava em uma viagem de carro voltando de uma entrevista de emprego que tive em outro estado. Fiquei alguns dias extras para transformar isso em uma mini férias, por isso optei por dirigir em vez de pegar um avião. Enfim, estava chovendo lá fora, o que geralmente seria uma viagem relaxante. Mas a parte do meio da viagem consistia em passar por uma floresta densa, em estradas longas de uma pista. A viagem deveria durar cerca de 10 horas, e obviamente, com a chuva, eu esperava um pequeno atraso. Era um pouco depois da 1 hora quando verifiquei meu celular e vi que faltavam 62 milhas para a próxima curva. Por algum motivo, porém, o Apple Maps estava me levando por uma rota diferente da que eu tinha feito antes. Não vi isso como um problema e continuei por um tempo. Talvez 30 minutos antes de olhar novamente para o meu telefone, ainda indicava que eu estava a 62 milhas da próxima curva. Olhei mais de perto e meu carro nem estava se movendo no mapa. Tentei clicar nele e reiniciar o aplicativo, mas ele estava congelado naquela tela. Para piorar, tudo o que dizia era vire à direita em 62 milhas. Sem nome de estrada ou rua. Sem isso, eu não tinha ideia de para onde estava indo ou quando virar. Além de uma vaga lembrança de um nome de rua que ele havia me mostrado antes, era daqueles em que se eu visse a placa da rua, então eu reconheceria e me lembraria dela. Mas eu não conseguia lembrar completamente por conta própria. Apesar do inconveniente, continuei dirigindo por um tempo, na esperança de que fosse apenas um problema de conexão com a internet e que, assim que saísse da densa floresta, se corrigiria. 1 hora ou mais de condução depois, eu ainda estava na floresta e a chuva ainda estava caindo. Mas vi uma interseção se aproximando na rua conectada. Havia um caminhão estacionado no acostamento e imaginei que eles provavelmente estavam tendo o mesmo problema que eu. Diminui a velocidade e olhei para a placa da rua e, para minha surpresa, pensei que realmente a reconhecia. Poderia ter sido apenas uma coincidência ou uma falsa lembrança devido à minha falta de sono, mas acabei virando e arriscando. No início estava bastante confiante na minha escolha, pensando que poderia realmente ter feito a escolha certa, mas depois de 1 hora dirigindo, ainda estava na floresta. Eu tinha certeza de que não gastei nem de longe tanto tempo dirigindo pela floresta na ida. Então algo estava errado. Verifiquei meu telefone e ainda não tive sorte. Mais adiante vi um leve brilho de uma placa de outdoor. Um motel bem ali, no meio dessa floresta isolada. Parecia uma escolha estranha para um motel, mas entrei no estacionamento para poder descobrir minha situação com segurança. O estacionamento inteiro estava vazio. Nem um único carro. 1 minuto depois, porém, aquele mesmo caminhão que eu tinha visto na interseção entrou e estacionou alguns lugares adiante. Não consegui ver muito através da chuva, então apenas os ignorei e continuei tentando fazer meu telefone funcionar. Acho que fiquei ali por uns 15 minutos antes de desistir. Pouco antes de decidir entrar no motel para pedir ajuda ou pegar um quarto, uma batida na minha janela me assustou. "Ei, você pode me ajudar?" Ele gritou através da chuva. Abaixei um pouco o vidro, deixando a chuva respingar sobre mim, enquanto perguntava o que ele queria. Ele disse que precisava de algumas direções e me deu um endereço muito específico, como se eu devesse saber onde era. "Desculpe, cara, estou tão perdido quanto você." Ele fez uma careta, depois sorriu e desejou uma boa noite, caminhando de volta para o seu caminhão através da chuva. Depois de 1 minuto, saí correndo para o motel. A sala da frente estava escura e vazia. Não havia ninguém na recepção. Me inclinei sobre o balcão para ver se alguém estava nos fundos. Mas então a porta da frente se abriu atrás de mim. Virei e vi aquele homem do caminhão do lado de fora. Ele estava encharcado, com água pingando de seu cabelo comprido e barba. A expressão em seu rosto era fria e sinistra, e ele tinha uma das mãos suspeitosamente enfiada no bolso. Naquele instante tentei rapidamente passar por ele. Ele ficou firmemente no meu caminho, mas por algum motivo, ele não me impediu de passar apertado por ele e sair pela porta. Enquanto eu caminhava rapidamente para o meu carro, ouvi o homem sair do prédio atrás de mim e seus passos me alcançando.
Entrei e liguei meu carro assim que o homem chegou à minha janela e através da chuva. Ouvi o som do trinco da porta clicando. Agradeço a Deus pelo meu carro travar automaticamente, porque assim que ouvi isso e olhei para ele, ele me encarava com olhos cheios de raiva perturbadora e começou a tentar abrir a porta com força. Ele estava puxando tão forte. Sorte que o carro todo estava balançando para frente e para trás. Saí dali e dirigi tão rápido que quase o atropelei. Voltei para a interseção e segui em frente na direção que estava indo antes. Felizmente, cheguei a uma cidade após 20 milhas e consegui ajuda. Acontece que o motel em que eu estava havia fechado há alguns meses e, por algum motivo, a placa ainda funcionava. O que ninguém conseguia me explicar. Não sei quais eram as intenções daquele homem e se ele havia planejado toda aquela coisa. Mas uma coisa tenho certeza: tive muita sorte em escapar daquele motel. Obrigado por ficar até o final. Já segue para não perder os próximos vídeos. Me chamo Alessandro. Vou te contar uma horrível experiência que tive. Sabe, na época do colégio, eu fazia um bico fazendo entregas no restaurante dos meus pais. Eu tinha recém completado meus 18 anos e garantido minha carteira de motorista. Por isso, eu ficava muito entusiasmado com a ideia de dirigir. Meus pais achavam que seria bom para mim trabalhar com eles. Então, eu decidi começar a fazer entregas para eles, em vez de ser garçom ou ficar preso atrás do caixa. Dirigir me pareceu uma boa opção, algo menos entediante do que as outras opções de ter que lidar com os clientes mais diretamente. Numa dessas, lá estava eu dirigindo o carro da minha mãe, que ela meio que compartilhava comigo. Recebi um pedido por volta das 8 da noite numa quinta-feira meio pacata. O GPS dizia que a casa do cliente ficava a uns 25 minutos de onde eu estava. Como a nossa cidade era bem pequena, 25 minutos acabavam parecendo até uma viagem para mim. Eu já tinha pegado o jeito da coisa, afinal fazia essas entregas já há alguns meses. O caminho, pelo que me lembro, era sempre tranquilo, geralmente lugares que eu conhecia e por onde já tinha passado várias vezes. Mas nesse dia, tive que pegar uma estrada pela qual nunca havia passado antes e percebi que era um canto meio esquisito da região. A tal casa era na periferia da cidade, mas quando a estrada que eu conhecia acabou e essa estradinha de terra batida começou, eu já comecei a ficar muito desconfiado. Passei por umas casinhas de fazenda, todas isoladas e distantes da estrada principal. Estava eu, o único carro naquela estradinha isolada. O GPS mandou virar numa estrada ainda mais estreita. Tão estreita que percebi que estava me levando direto para entrar de uma das casas de fazenda. Foi aí que o meu radar de estranhamento começou a apitar sem parar. Uma casa de fazenda isolada à noite, ninguém por perto e nenhum sinal de um vizinho. Eu senti um arrepio. Parei o carro no final da estrada onde ela simplesmente acabava e virava um tipo de campo, um gramado na frente da tal casa. Desliguei o motor e saí, carregando a sacola com o pedido na mão. Tem algo muito assustador no silêncio completo, especialmente à noite. E ali só dava para ouvir os meus passos na grama molhada enquanto eu me aproximava da casa. Tamanho era o silêncio que a luz da varanda estava acesa, mas o resto da casa estava escura. Aquela sensação de estar sendo observado começou a me deixar meio nervoso, e eu olhava para os lados o tempo todo. Sabe quando você sente que algo está errado, mesmo sem explicação? A caminhada até a varanda foi uma mistura de pressa e vontade de virar as costas e voltar para o carro correndo. Foi quando, praticamente no momento em que eu deixei a sacola na varanda e toquei a campainha, um barulho lá do quintal dos fundos me fez congelar no lugar. Parecia uma porta de madeira abrindo. Nessa hora, todos os cabelos do meu corpo ficaram arrepiados e eu sabia que tinha algo muito errado. Toquei a campainha e comecei a voltar para o carro o mais rápido que eu podia. Eu não estava nem aí para receber ou não. O problema é que eu percebi que tinha estacionado um pouco mais longe do que eu deveria. E quando me virei e comecei a andar, ouvi outros passos diferentes dos meus. Quando me virei, vi 3 caras correndo na minha direção, tão rápido que havia grama voando sob os pés deles. Estou contando isso aqui, mas na verdade aconteceu tudo muito, muito rápido, e na hora eu nem me dei conta do que estava acontecendo. Nesse momento, tentei correr de volta para o carro, mas fui derrubado em questão de segundos. Um deles me segurou enquanto os outros pegavam tudo dos meus bolsos. Eu gritei por instinto, mas sabia que estava sozinho ali e que ninguém me ouviria.
Depois de levarem as minhas coisas, um deles me deu um chute e eu me encolhi de dor. Eles correram para o carro da minha mãe e desapareceram na estrada. Quando finalmente consegui me levantar, só consegui ver as luzes do carro deles sumindo no escuro. Eu estava sem telefone e sem carro, no meio do nada. Comecei a andar de volta pela estrada, sem ideia de quanto tempo passou, até que uma viatura policial apareceu. Meus pais ligaram para a polícia quando viram que eu não respondia às mensagens deles. A história toda foi meio surreal, porque a polícia encontrou um tipo de galpão nos fundos da tal casa da fazenda e tinha o que restou de outra embalagem de comida lá dentro. Disseram que suspeitavam que aqueles caras já tinham tentado a mesma coisa antes com outro entregador, mas eu tinha sido a primeira vítima a denunciar formalmente. Os donos da casa estavam fora da cidade, então não tinha nenhuma relação com eles. A parte mais maluca foi que, após um tempo, eles acharam o meu celular jogado num campo ali perto. Já o carro levou umas 3 semanas até ser encontrado. Estava quase vazio e muito, muito longe dali. Isso tudo aconteceu há quase um ano, e até hoje, os caras que me atacaram nunca foram pegos. Acabei decidindo trabalhar no caixa do restaurante depois disso. Pelo menos eu me sinto mais seguro. Olá, me chamo Lucas. Recentemente inscrevi-me no iFood apenas para ver se era tão bom quanto falavam inicialmente. Levei um mês inteiro para finalmente me decidir a fazer minha primeira entrega. Mas a partir daí, fazia algumas entregas por dia e estava realmente satisfeito com os resultados. Alguns meses depois, larguei meu emprego no supermercado e comecei a fazer entregas todos os dias, após a faculdade e até na maioria dos fins de semana. Nesta noite, eu estava trabalhando até mais tarde porque era um feriado. Um pouco depois das 2 da manhã, peguei mais um pedido do McDonald's e fui em direção ao cliente. A entrega estava programada para um tipo de armazém e nas instruções dizia para entrar pelas portas laterais e deixá-la na recepção. Quando cheguei lá, parei em um enorme estacionamento que estava praticamente vazio, com apenas alguns caminhões estacionados. O edifício era claramente um antigo armazém, sendo apenas um grande retângulo com algumas janelas e uma única porta na frente. Verifiquei mais uma vez para ter certeza de que estava entregando pela porta lateral. Depois contornei o prédio até o lado e estacionei. A porta lateral era uma daquelas portas de metal pesado, com uma pequena janela de vidro. Olhei através daquela pequena janela e não vi nada além de uma sala de entrada pequena e escura. No entanto, o reflexo dos faróis do meu carro tornava a visão através da janela um pouco confusa. Empurrei a porta e fui imediatamente surpreendido. Estava tão escuro quanto parecia através da janela e só havia uma pequena luz na parede, mas como uma luz de segurança fraca. Não havia recepção à vista. Então contornei o corredor e fiquei parado no final de um longo corredor escuro. Sabia que a maioria dos lugares com trabalhadores do turno da noite costumava economizar na iluminação desnecessária, mas isso parecia excessivo. Nem conseguia ver o final do corredor, então, se eu caminhasse por ele, estaria andando na escuridão total. Tirei o celular do bolso e verifiquei pela 3ª vez que estava no lugar certo e tinha ido pela porta correta. Tudo parecia certo, mas não havia chance de eu andar por aquele corredor. E quanto mais eu pensava nisso, mais percebia como o prédio estava silencioso. Nada de máquinas funcionando ou pessoas conversando, nenhum som. Decidi ligar para o cliente, cliquei no nome dele e disquei o número. Depois de alguns momentos, ouvi o eco de um telefone do outro lado do corredor. Após mais alguns segundos, ouvi novamente, mas desta vez mais perto e mais alto. Fiquei olhando para aquele corredor vazio, vendo apenas o brilho fraco de um celular se aproximando. Alô, tenho um pedido do iFood aqui. Vou deixar aqui na frente para você, disse, colocando o saco na minha frente. A figura de um homem grande começou a sair do corredor escuro, mas ele não disse nada. Esperei mais um segundo, mas à medida que ele se aproximava, isso realmente começou a me incomodar. Ele estava se movendo rapidamente e não estava falando. Tive a sensação de que alguém iria pular atrás de mim, ou algo assim, e no geral, estava um pouco assustado. Virei-me rapidamente e caminhei rapidamente até a porta, indo direto para o meu carro. Alguns momentos depois, vi um movimento através da pequena janela de vidro na porta antes de partir. A situação toda me deu arrepios e me fez encerrar a noite e ir direto para casa. No final, escolhi acreditar que foi apenas uma situação estranha em todos os sentidos, mas nada realmente aconteceu. Então, deixei para lá.
No entanto, alguns dias depois, na segunda-feira à noite, enquanto estava dirigindo novamente, recebi uma ligação estranha. Era do departamento de polícia. O que aconteceu em seguida foi mais complicado do que precisava ser, mas basicamente eles me interrogaram sobre por que eu estava naquele armazém específico às 2:30 da manhã de um sábado. Aparentemente, eles tinham imagens de segurança do meu carro chegando. Após explicar que era apenas um motorista do iFood e comprovar isso com o recibo de entrega, eles me contaram o que estava acontecendo. Disseram que os trabalhadores voltaram do feriado de fim de semana, quando o armazém não estava em operação, e encontraram uma entrega do iFood no meio do corredor. Quem quer que estivesse lá tinha invadido o lugar e feito um pedido com uma conta falsa, o que por si só já era assustador. Mas a parte mais sinistra é que eles nem sequer pegaram a comida. Era óbvio que estavam procurando algo mais. Eu não sei o que eles queriam de mim, mas só posso presumir que se eu tivesse ficado e esperado mais um pouco pelo homem, algo terrível teria acontecido.